Olá, seja muito bem-vindo ao módulo de Noções de Direito Previdenciário. Nesta aula, vamos abordar os conceitos, os fundamentos da Seguridade Social e os princípios constitucionais que regem o sistema. Eu sou a Natália de Castilho, especialista em Direito Previdenciário, e tive a honra de compartilhar conhecimento com servidores do INSS que tomaram posse em 2022. E hoje, o meu compromisso é com você. Então vamos juntos. Seguridade Social. Vamos iniciar o nosso estudo pelo conceito de Seguridade Social, que nos é dado pela própria Constituição Federal, no caput do artigo 194, como vocês podem acompanhar aí no slide. Ou seja, compreende um conjunto de atividades desenvolvidas pelo Estado, dotado de princípios e regras próprias, com instituições estabelecidas e gestão compartilhada, visando garantir o exercício dos direitos fundamentais pelas pessoas, notadamente aqueles ligados à saúde, à previdência e à assistência social. Bom, a Lei Eloy Chaves, ela foi promulgada em 24 de janeiro de 1923 e ela é considerada um marco na história da Previdência Social no Brasil. Isso é muito importante, viu? Inclusive, é cobrado muito nos concursos públicos. Acredito que a maioria de vocês já sabem disso, mas é sempre bom ressaltar. Foi a primeira lei a introduzir elementos de proteção social organizada no país. Criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões, CAPS, para os empregados das ferrovias. Estabeleceu também benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensões por invalidez e pensões para dependentes também. Transformou a forma como os trabalhadores eram tratados, oferecendo-lhes segurança e estabilidade. Já a Constituição Federal de 1988, ela foi a pioneira ao prever o sistema de seguridade social em seus artigos 194 a 204, almejando a efetivação dos direitos sociais e fundamentais previstos no artigo 6º, notadamente aqueles ligados à previdência, assistência aos desamparados e saúde. Podemos dizer, portanto, que a Seguridade Social é um gênero dos quais são espécies a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde, como vocês podem ver aí no slide e acompanhar juntamente comigo, tá? Estrutura basilar da Seguridade Social. Após trabalhar o conceito de Seguridade Social, é possível desmembrar o sistema de seguridade sociais em dois subsistemas, como vocês estão vendo aí na tela, tá? Conforme a figura que está aparecendo para vocês. O sistema contributivo, ele requer o pagamento de contribuições previdenciárias para que o segurado tenha acesso à cobertura do sistema para si ou para o seu dependente. A contribuição pode ser real ou pode ser presumida. É aqui que está a previdência social. Já no sistema não contributivo, que independe de contribuições para que a pessoa tenha acesso às atividades estatais, nós temos a saúde pública e a assistência social, como vocês também estão acompanhando aí comigo nos slides. Bom, mantendo a objetividade almejada em nosso estudo, vamos imediatamente citar as principais características de cada uma das espécies que compõem a Seguridade Social: a Previdência Social, Assistência Social e Saúde. Vamos lá? Previdência Social. Quem são os destinatários? A Previdência Social, ela é destinada aos beneficiários, que são as pessoas que recebem ou possam vir a receber as prestações previdenciárias, que são benefícios ou serviços. Os beneficiários se dividem em segurados e dependentes. Isso nós vamos tratar em uma aula posterior, em que vamos falar dos segurados e dependentes, mas já aqui pontuando quem são os destinatários da Previdência Social. Contribuição. Nos termos do artigo 201 da Constituição Federal, a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Assim sendo, apenas os segurados que contribuam para a Previdência Social, bem como seus dependentes, poderão fazer jus às prestações previdenciárias. Então, como nós dissemos, só para ressaltar, a Previdência Social, ela é um regime contributivo para que aqueles segurados e seus dependentes usufruam desse regime. Ademais,
toda pessoa física que exerça alguma atividade remunerada será obrigatoriamente filiada ao RGPS, exceto se essa atividade gerar filiação obrigatória ao regime próprio de previdência social. Se é RPPS, se é um servidor público, não está atrelado ao RGPS, né? O RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, é outro regime. Aqui estamos falando do RGPS, ok? Continuando, a assistência social. Os destinatários são, vamos lá, a assistência social, conforme previsto no artigo 203 da Constituição, será prestada a quem dela necessitar. Assim sendo, a assistência social no Brasil não se destina a todos, mas apenas aquelas pessoas que necessitam, os necessitados. E a contribuição, Natália, como se dá? O artigo 203 da Constituição, ele também determina que a assistência social, assim como os serviços públicos de saúde, será prestado independentemente de contribuição à Seguridade Social. É um regime não contributivo. Por fim, temos a saúde. A saúde, os destinatários, vamos ver, e em relação às contribuições, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Assim sendo, os serviços públicos de saúde no Brasil se destinam a todos, sejam pobres, ricos, necessitados ou abastados. Já em relação às contribuições, os serviços públicos de saúde são gratuitos, independendo, portanto, de qualquer contribuição para a Seguridade Social. Vamos avaliar as duas assertivas extraídas do último concurso do INSS em 2022 para técnico do Seguro Social, cuja banca julgadora era o Sebrasp. O objetivo da prova é julgar os itens abaixo que estão aparecendo na tela para vocês, que tratam de aspectos gerais da Seguridade Social. Vamos ver? A questão 113, ela diz o seguinte: a finalidade da Previdência Social é assegurar aos seus beneficiários meios de manutenção em situações adversas, tais como desemprego involuntário e encargos de família, garantida a preservação do valor dos benefícios e a universalidade de participação nos planos mediante contribuição. E aí, essa assertiva está certa ou ela está errada? Já o 116 fala o seguinte: a assistência social é política que visa atender às necessidades básicas independentemente de contribuição e deve ser organizada de forma centralizada. A primeira está correta, já a segunda assertiva está errada. Ora, Natália, mas o que está errado? Na segunda, o artigo 1º da Lei 87, vamos ver aqui, 8742 de 1993, nos traz um conceito de assistência social e confirma que é uma política não contributiva, que visa atender às necessidades básicas, ressalta que é realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, e até aí está tudo ótimo. No entanto, o artigo 5º da mesma norma, ele esclarece que ela é organizada de forma descentralizada. Enquanto na assertiva 116, vamos voltar aqui para vocês verem, consta a informação de que seria centralizada. Então, o erro está aqui. Beleza? Vamos para a próxima questão. Esta é uma questão do CESP, no concurso de analista de gestão educacional de 2017. A questão era o seguinte: julgue o próximo item acerca do conceito e das fontes de custeio da Seguridade Social. A Seguridade Social representa um conjunto de benefícios prestados pelo poder público ao trabalhador e aos membros de sua família, independentemente de contribuição. A afirmativa está incorreta, pois somente saúde e assistência social são independentes de qualquer contribuição. A Previdência Social, como nós vimos nos slides anteriores, exige contribuição prévia. Ademais, a Seguridade Social não representa apenas um conjunto de benefícios. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações, benefícios e serviços. Novamente, o examinador exige seus conhecimentos sobre o artigo 194 da Constituição Federal. Muita atenção às palavras utilizadas pelo legislador, porque às vezes uma palavrinha que se altera é realmente o que vai fazer com que a questão fique errada. Agora passaremos para a base principiológica da Seguridade Social.
Estes princípios são de suma importância para a vida prática do servidor público. Isso porque os princípios são considerados a base do nosso ordenamento jurídico. Vou passar, tem mais aqui, além desses que vocês estão vendo. Vamos ver todos? Universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência, seletividade, distributividade, irredutibilidade, equidade no custeio, diversidade da base de financiamento, caráter democrático e descentralizado, solidariedade e precedência do custeio. Então, estes são os princípios constitucionais da Seguridade Social, que agora nós vamos falar de cada um deles. Vamos começar pela universalidade da cobertura e do atendimento, que está prevista no artigo 194, parágrafo único, inciso 1 da Constituição Federal. Este princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, como eu disse, ele está elencado no artigo 194. Trata-se, na verdade, de dois princípios em um. Então, para melhor entendimento, vamos dividi-lo em duas partes: a universalidade da cobertura e a universalidade do atendimento. Um é um aspecto objetivo, o outro é o aspecto subjetivo. Universalidade da cobertura. A proteção social oferecida pela Seguridade Social deve alcançar todos os sociais, infortúnios, aos quais quaisquer pessoas estão sujeitas e que possam levá-las a uma condição de necessidade, como, por exemplo, maternidade, velhice, doença, acidente, invalidez, reclusão, óbito. Então, é disso que se trata a universalidade da cobertura. Já a universalidade do atendimento, ele visa tornar a Seguridade Social acessível a todas as pessoas, sejam nacionais ou estrangeiras. Para evitar dúvidas acerca da aplicação desses princípios nas três áreas que compõem a Seguridade Social, vamos explicá-las individualmente. Então, nós vamos começar pela saúde, tá? Na saúde, deixa eu pegar aqui, que a gente vai acompanhando. Vamos lá. Em relação à saúde, esses princípios são aplicados sem ressalva, pois, como vimos, qualquer pessoa pode ter acesso a tais serviços, independentemente de contribuição. Assistência social. Em relação à assistência social, todos aqueles que se enquadrem na condição de necessitados terão acesso. Já a previdência social, que é o último item que nós estamos avaliando individualmente nesse princípio, todos, desde que contribuam, podem participar deste sistema, tá? Então, isso aí é o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Então, aí está um problema, né? Nathalie, se determinada pessoa não exerce atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório, como ter o amparo universal da Previdência Social? Um questionamento, né, a se fazer. Para responder essa pergunta e atender o princípio constitucional da universalidade do atendimento, foi criado no Regime Geral de Previdência Social a figura do segurado facultativo, que poderá ter cobertura previdenciária mesmo sem exercer uma atividade remunerada, mas desde que ele contribua volitivamente. O que isso significa? Por livre e espontânea vontade para o sistema. Um outro exemplo de aplicação deste princípio é o Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, aquele que prevê alíquotas diferenciadas para atender trabalhadores de baixa renda, e que se encontram em situação de informalidade, aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico, como é o caso da dona de casa, né, da do lar, a pessoa do lar que contribui, que pode contribuir, aliás, com aquela alíquota de 5%, tá bom? Então, tá aí dois exemplos desse princípio. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Vamos falar agora deste princípio da Seguridade Social. Ele é um princípio que está também no artigo 194, parágrafo único, só que no inciso 2 da Constituição Federal, como vocês estão vendo aí no slide, tá? Benefícios se referem às prestações pagas pelo INSS. Serviços são as políticas de proteção da atividade pública. Assim como o princípio anterior, por uma questão de didática, eu vou fracionar esse princípio também em duas partes, tá? Colocando aqui na tela para vocês.
nós vamos dividir em uniformidade e também equivalência. Primeiro, a uniformidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Em seguida, estudaremos a equivalência dos benefícios e serviços também às populações urbanas e rurais, tá? Uniformidade. A uniformidade refere-se à igualdade quanto aos eventos a serem cobertos para as populações urbanas e rurais. Assim sendo, diante das mesmas contingências sociais, maternidade, morte, velhice, doença e etc., a cobertura deverá se estender tanto aos trabalhadores urbanos como os rurais. Então, essa cobertura, essa contingência social que vai ser abarcada pela Previdência Social tem que ser a mesma para o trabalhador urbano e o rural. Equivalência. Já a equivalência, ela se refere ao valor pecuniário dos benefícios ou qualidade da prestação dos serviços em relação às populações urbanas e rurais. Não quer dizer que os valores têm que ser idênticos, nós não estamos falando de valores iguais. Quer dizer que, se as pessoas estiverem na mesma condição, não poderá haver diferenciação, devendo tais prestações serem, portanto, equivalentes. Um exemplo de aplicação deste princípio é a redução de 5 anos na aposentadoria por idade dos trabalhadores rurais, em razão das condições mais desgastantes. Eu acredito que com esse exemplo fica mais fácil, né, para assimilarmos aí o que seria essa equivalência, tá? Atenção para a informação contida na tela. Esse é o único dos princípios onde são mencionadas as populações urbanas e rurais. As provas de concurso costumam inserir esses trabalhadores urbanos e rurais, ou seja, essa nomenclatura, essa frase, em conjunto com outros princípios da Seguridade Social para confundir o candidato, tornando, portanto, errada a questão. Portanto, não esqueçam, o único dos princípios relacionados no parágrafo único do artigo 194 da Constituição, que menciona os trabalhadores urbanos e também os rurais, é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Fica aí um macete, então, uma dica para vocês, tá? Vamos falar agora do terceiro, seletividade e distributividade. Este é um princípio da Seguridade Social que também está previsto no artigo 194, parágrafo único, no entanto, no inciso terceiro. E assim como os princípios anteriores, vamos estudá-los em duas partes. Primeiro, a seletividade na prestação dos benefícios e serviços. Em seguida, estudaremos a distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Seletividade. O que seria isso? Impõe ao legislador a delimitação do rol de prestações, devendo definir na lei orçamentária onde aplicar os limitados recursos, dentro das ilimitadas demandas da sociedade, levando em conta as prestações sociais de maior relevância para o bem-estar, a justiça social e as possibilidades econômico-financeiras do sistema. É uma tarefa importante essa, né? Já a distributividade, ela tem por objetivo diminuir as desigualdades sociais, buscando melhor distribuição de renda, direcionado à atuação do sistema protetivo às pessoas com maior necessidade. Como exemplo de distributividade, podemos citar a assistência social, que é concedida apenas quem dela necessitar. Também podemos citar o auxílio reclusão e o salário família, que são benefícios concedidos não a todos os segurados, mas apenas àqueles de baixa renda. Então, esse aí é um exemplo de aplicação do princípio da distributividade para facilitar aí para vocês a compreensão, tá? Vamos ver essa assertiva extraída do último concurso do INSS em 2022 para técnico de seguro social, cuja banca julgadora era o Sebrasp. Esse é o item 117 da prova, que disse o seguinte: a Seguridade Social obedecerá a diversos princípios, tais como a vedação à seletividade na prestação dos serviços e a redutibilidade do valor nominal dos benefícios. A assertiva está errada, né, gente? Coloquei aqui na tela para vocês. O erro está em dizer que há uma vedação à seletividade, ora. O próprio artigo 194, inciso 3, como nós acabamos de ver, estabelece a seletividade e distributividade nos benefícios e serviços como um princípio, né?
priorizando grupos necessitados, mas sem restringir outros segmentos. Então, por isso que esta assertiva estava incorreta na prova anterior, tá bom? Próximo princípio: irredutibilidade do valor dos benefícios. Ele está previsto também no artigo 194, parágrafo único, mas no inciso 4º da Constituição. Tal princípio, quando aplicado aos benefícios da Previdência Social, segundo o entendimento emanado do artigo 201 da Constituição, bem como está previsto lá no regulamento da Previdência Social, ele busca manter o valor real dos benefícios, ou seja, manter o poder aquisitivo do benefício, para que o mesmo não seja corroído com a inflação no período. Ocorre, porém, aí aqui tem uma coisa para nós observarmos. Ocorre, porém, que conforme o entendimento do STF, o Supremo Tribunal Federal, tal princípio constitucional, quando aplicável à Seguridade Social, visa apenas proteger o valor nominal dos benefícios, uma vez que o valor real do benefício previdenciário já está protegido pelo artigo 201 da Constituição. Então, temos aí uma questão interessante para trazer para vocês. Pessoal, valor nominal, só para diferenciarmos, é o valor numérico original, sem levar em conta qualquer reajuste pela inflação do período. Então, por tudo isso que foi dito, vou apresentar para vocês aqui uma regra prática para ajudar no momento da prova, tá? Em relação ao valor real e valor nominal. Vamos começar da esquerda para a direita, tá? Se a banca perguntar especificamente sobre benefícios da Previdência Social, ou seja, benefícios previdenciários, nós temos o entendimento da lei, que é a Constituição Federal e a legislação previdenciária, que falam do quê? Da garantia da manutenção do valor real. Já o segundo entendimento jurisprudencial do STF, também a garantia da manutenção do valor real. Então, benefício previdenciário, valor real. Ok? Já benefícios da Seguridade Social, quando a banca fala assim, sem especificar qual área da Seguridade Social, nós temos que lembrar que dentro da Seguridade Social tem um tripé, né? Então, quando se tratar de Seguridade Social, a Constituição Federal fala de preservar o valor nominal. A jurisprudência também, o STF, também fala de valor nominal. Agora, se a banca perguntar especificamente sobre benefícios da assistência social ou da saúde, a lei também fala de valor nominal e a jurisprudência também fala da garantia de preservação do valor nominal. Ou seja, podemos afirmar que a assistência social e a saúde não têm a obrigação constitucional ou legal de reajustar seus benefícios pelo índice oficial de inflação, para garantir a preservação do seu valor. Busca-se garantir, nestes casos, somente a manutenção do valor nominal destes benefícios. A Previdência Social, no entanto, é a única, anotem isso, é a única que é obrigada a reajustar seus benefícios para preservar-lhe em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. Interessante isso daqui, né? Realmente dá para enganar. Por fim, cabe-nos fazer uma pergunta sobre o tema. E se houver índice negativo de correção monetária, uma deflação no período? E aí, como que a gente resolve isso? Se isso for questionado, como que resolve essa situação, Natália? Neste caso, segundo o STF, os índices negativos de correção monetária, a deflação, eles devem ser computados em todos os meses do ano para se apurar o índice final do período. Em regra, isso funciona de janeiro a dezembro, tá? Contudo, se o resultado final do período for negativo, implicando em uma redução do valor principal, tal valor deve ser mantido. Ou seja, em casos de cálculo que resultem em redução de valor, deve prevalecer o valor nominal, ou seja, não haverá redução no valor do benefício, mesmo que o índice real fique negativo. Tá? Então, é resolvido desta maneira que eu estou mostrando para vocês. Próximo princípio é o princípio da equidade no custeio. Está previsto também no artigo 194, parágrafo único, mas no inciso 5º da Constituição Federal. Este princípio busca observância dos critérios de justiça e igualdade, e ele consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades.
Estabelece também que a contribuição para o sistema será determinada de acordo com a capacidade econômica de cada contribuinte, ou seja, quem tem maior capacidade contributiva deverá contribuir com mais. Quem tem menor capacidade contributiva contribui com menos. Um exemplo disso, né, desse princípio da equidade no custeio, por exemplo, aquela tabela progressiva, aquela tabela de contribuição progressiva para os segurados empregados, trabalhadores avulsos, empregados domésticos, que determina que a contribuição destes segurados será calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o salário de contribuição mensal. Então, começa lá no 7,5%, né, depois da reforma da Previdência, e vai subindo, tá? Vamos ver essa assertiva que está na tela? Ela foi extraída do último concurso do INSS também, lá de 2022, para técnico de seguro social, e a banca julgadora, como eu disse, foi o Sebrasp, tá? O item de número 51 disse o seguinte: no que diz respeito aos princípios constitucionais da Seguridade Social, julgue os itens a seguir. São garantidas a uniformidade e a equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, embora não se objetive a equidade na forma de participação no custeio. Está errada, pessoal, como se observa. Por quê? A equidade na forma de participação no custeio também é um princípio fundamental da Seguridade Social, né? E aqui observamos aqui onde eu sinalizei para vocês que eles colocam que não se objetiva a equidade. Então, a alternativa está errada por este motivo. Princípio da diversidade da base de financiamento, previsto também no artigo 194, parágrafo único, só que no inciso 6º. O citado princípio, ele busca garantir a arrecadação de contribuições, de modo que a base de financiamento da Seguridade Social seja a mais variada possível, tendo diversas fontes de custeio. Há uma participação, portanto, da sociedade de forma direta e indireta. Dessa forma, isso é muito importante, tá? Haverá uma maior segurança para o sistema, pois caso haja alguma dificuldade na arrecadação de contribuições de determinada fonte, haverá outras para suprir a falta da outra, tá? Devemos destacar que, sobre o assunto, houve uma nova redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019, achei importante mencionar isso, que inclui no texto a seguinte informação: identificando-se em rúbricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. Sob o princípio do caráter democrático e descentralizado da administração, que está previsto lá no artigo 194, parágrafo único, inciso 7º da Constituição Federal, nós temos que também fracionar e ressaltar alguns pontos que são muito importantes e muito cobrados. Por quê? Porque este princípio, ele assegura a participação da sociedade na gestão da Seguridade Social, ou seja, deixa de ser administrada exclusivamente pelo poder público e passa a ser compartilhada com integrantes da sociedade civil, tendo, portanto, um caráter democrático, descentralizado, mediante gestão quadripartite, com a participação de trabalhadores, empregadores, aposentados e do próprio governo em órgãos de deliberação colegiados. Temos aqui importantes informações que podemos extrair deste princípio, as quais deverão ser memorizadas por vocês em relação à Seguridade Social. Então, vamos repetir, tá? Caráter democrático e descentralizado da administração, gestão quadripartite, gestão com participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e do governo, e participação por meio de órgãos colegiados. Então, são realmente informações importantes a respeito desse princípio do caráter democrático e descentralizado da administração. Passemos agora, então, a falar sobre o princípio da solidariedade. Ao contrário dos demais, ele está previsto no artigo 3º, inciso 1 da Constituição. O princípio da solidariedade, ele dispõe que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade justa, livre e solidária.
Bonito isso, né? Eu acho muito legal esse princípio da solidariedade. Esse princípio, ele busca reduzir as desigualdades sociais, permitindo que alguns contribuam mais para o sistema, enquanto outros contribuam com menos, de acordo com suas condições financeiras e demais características individuais previstas em lei. Vale a regra de que quem contribui não faz para si, mas para toda a sociedade. Não se trata de um regime de capitalização, como é previsto em outros países. Aqui no Brasil não é regime de capitalização. Né? O regime de capitalização, cada um contribui por si, em conta vinculada em seu nome para o seu próprio benefício. A solidariedade é uma contribuição para o sistema, não apenas visando o seu próprio direito, mas sim visando um bem comum, ou seja, o direito de toda a coletividade. Um exemplo desse princípio da solidariedade, imaginemos um trabalhador que, ao final do seu primeiro dia de trabalho, saiu para comemorar o novo emprego com os amigos. No trajeto de volta para casa, ele sofre um acidente e ficou definitivamente incapaz para o trabalho. O que acontece nesse tipo de situação, pessoal? Independentemente da natureza ou da causa do acidente, o empregado acidentado, ele vai ter direito a um benefício previdenciário por incapacidade, podendo inclusive aposentar-se por incapacidade permanente, mesmo sem ter ainda qualquer contribuição recolhida para o sistema. E isso só é possível por se tratar a Seguridade Social de um sistema solidário. Eu disse que esse princípio ele é incrível. Eu acho ele lindo. Procedência da fonte de custeio. Aqui neste princípio que se visa é o equilíbrio atuarial e financeiro do sistema. Por esse princípio, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio. Bom, finalizando então o tópico da Seguridade Social e os princípios constitucionais que regem o sistema que está previsto no nosso módulo de noções de direito previdenciário, apresento novamente para vocês todos os princípios tratados. Da minha parte, é o meu muito obrigada. Até breve.